Olá, viva! Boa tarde, caríssimos amigos tiparquianos. Já em tempo de sol se pôr, aqui atrás de mim esta mancha dourada é já a marca do sol que procura o seu descanso, tal como nós também vamos procurar o nosso descanso. Por isso hoje vos deixo com um texto do Zé Tolentino, A Pintura como Teatro de Deus. Penso que pode ser inspirador para alguns de nós, e depois também o conselho em relação a este sábado e domingo. Estou à espera, ou melhor, espero que a Conferência Episcopal se pronuncie sobre se poderemos ou não utilizar os sábados de manhã, mas independentemente disso, e também para recordar um bocadinho das obrigações canónicas. Nós estamos obrigados a ir à missa dominical desde que seja possível. Quando não é possível, não temos essa obrigação, não se pode realizar, obviamente, e, portanto, não nos é imputado a responsabilidade. No entanto, vou alargar para, no caso de quem não tiver disponibilidade ao domingo, ter a oportunidade de celebrarmos a missa de sábado, quer às 9h30, quer às 11h30, portanto fazemos a duplicação. Ficarei à espera, se a Conferência Episcopal Portuguesa assim o terminar, converteremos essas celebrações de sábado em celebrações dominicais. Porventura, pastoralmente, se calhar até sou capaz de fazer a proposta meditativa que faria ao domingo. No entanto, teremos até ver a celebração às 9h30 e às 11h30 de sábado, segundo a liturgia de sábado. Os irmãos que não puderem participar nas missas dominicais, pois não puderem participar porque não podem e não, canonicamente não pecam. E, portanto, fiquem descansados. Agora podem procurar, obviamente, o consolo da Eucaristia, quer no sábado, quer eventualmente na segunda e ao longo da semana, para ver se então podemos manter pelo menos o ritmo de encontro, tal e qual a liturgia nos pede, para nunca esquecermos. Vamos então ao texto de hoje. A estranheza que as tábuas de Paulo Arrego sobre os mistérios da vida da Virgem podem suscitar radica afinal num debate que não é de ontem nem é de hoje. Trata-se de uma apaixonada conversa de séculos que pintores e teólogos, concílios e círculos filosóficos foram desafiando em aprofundamentos, disputas, derisões e sobressaltos. Seria importante que apressados envios para territórios mais apaziguadores não ocultasse o essencial confronto que esta pintura nos repropõe com alguns motivos que têm diferenciado tempos e mundos. Na tradição do cristianismo do Oriente, a arte sacra figurativa desenvolveu e desenvolve uma função estritamente litúrgica. O ícone, antes de ser uma epifania da beleza, é uma revelação da verdade eterna de Deus. Por isso, se ao pintor cabe o aspecto técnico da obra, todo o seu ordenamento, a sua composição, a diataxis, depende dos santos padres. O pintor vai materializar uma experiência espiritual que o transcende. Ele aceita atuar dentro de um cânon. Nesse sentido, apaga-se para dar a ver. Outros franquearam as portas reais, penetraram o silêncio das vias celestes, escutaram a pronúncia dos anjos, foram arrebatados ao trono de Deus. O pintor desloca o seu olhar na visão transmitida. Este entendimento não provém de uma doutrina anti-artística. Quando a tradição considera como verdadeiros autores dos ícones os santos padres, está ainda a adensar o significado da pintura. Atenua a seu respeito os indícios de uma representação e faz emergir a misteriosa categoria de presentificação. O ícone é, assim, transparência visível do vasto invisível, espelho metafísico, lençol de luz que fixa espetáculos misteriosos e sobrenaturais, como uma máxima de Dionísio o Areopagita refere. O ícone é a prova ontológica da existência de Deus. Existe a Trindade de Rublev, por isso Deus existe, proclama-se assim no Oriente. Mas não é apenas isso. Enquanto imagem do arquétipo, o ícone acaba por constituir também uma espécie de onda
propagadora da própria realidade divina. Pavel Florensky, o filósofo místico russo que na primeira metade do século XX pensou a arte como lugar da autorrevelação de Deus, acusava a pintura do Ocidente, iniciada no Renascimento, de ser uma radical falsidade artística, pois, mesmo protestando uma proximidade fiel à realidade pré-figurada, os artistas já estavam desligados da realidade que pretendem representar. Segundo ele, o ícone opõe-se à tradição pictórica que a Renascença sedimentou. Não é uma janela através da qual o espírito humano penetra no mundo representado, mas é a sublime inscrição e uma presença. E, no ícone, o mundo acenado irradia incessantemente na direção daquele que se abre para recebê-lo. Em latitude e época diversa, já Hegel dera como exemplo do crepúsculo da arte o facto de ninguém cair de joelhos, como outrora, perante uma pintura. Parecia-lhe irremediável que a arte se fosse distanciando de nós como um naufragado passado. Pois se a produção artística não cessou, interrompeu-se contudo o precioso ligame que fazia da arte manifestação sensível da verdade. Isso que ainda era observável no mundo egípcio, grego ou medieval, desapareceu para sempre dos nossos olhos. O processo da secularização, que desde há séculos plasma de forma tão incisiva o Ocidente, é, no entanto, perceptível de ângulos distintos, para a condição metafórica e narrativa da verdade. Os endereços para Deus tornaram-se certamente mais apofáticos, mais erráticos, mais sincopados, mas paradoxalmente essa espécie de intermitência também os tem aproximado daquela rarefação inerente à autêntica busca de Deus. Eckhart dizia que o abandono mais elevado e mais total que o homem pode realizar é do abandono de Deus por Deus. Deus é reencontrado na estranheza radical que o homem experimenta para poder acolhê-lo. Não certamente por acaso, von Balthasar, talvez o último teólogo preocupado em repropor a forma do catolicismo, considerava mais facilmente detectável na obra de poetas e pintores do que nos manuais da teologia. Na abordagem às expressões artísticas, ele sabia, é claro, não poder esperar uma nitidez subtraída às variações da luz ou uma profericação sem rasura do absoluto. Perdão, uma proferição, assim é que é, sem rasura do absoluto. Aludiu detalhadamente ao seu trilho feito de interstícios, ao seu apertado caminho entre abismos, à sua ciência escrita na água. Porém, mesmo se os planos poético-estilísticos, iconológico-catequéticos não coincidem, a beleza enuncia sempre o divino. E falo de modo imprevisível do seu operar, sem tentar circunscrevê-lo, gerando tráficos e iluminações em vez de conceitos, escrevendo para apagar, apagando para construir. Como um noturno ladrão, cuja vinda o Evangelho equipara ao reino de Deus, comparece de maneira escondida, mas numa intromissão que subverte o real, colocando-o inesperadamente perante a verdade última. Na antiga capela do Palácio de Belém, Paulo Arrego montou o Teatro de Deus. A atmosfera da sua extraordinária pintura evoca a NVT dos autos populares do Nascimento ou da Paixão. Os atores não são verdadeiros atores, mas figurantes recrutados no vizinho universo familiar e, como tal, facilmente identificáveis. A mãe de Paulo Arrego, a filha, a neta, a enfermeira de Viseu, que é um dos seus modelos favoritos. A exposição não é evitada de inadequações e anacronismos. A Virgem, na Anunciação, aparece vestida de colegial. A mãe da pintora comparece na pintura da apresentação no templo, vestida à maneira dos anos 50, de chapéu vermelho, sapatos de salto alto, com uma carteira suspensa no braço. O caráter aparentemente casual e supletivo
de elementos que ganham depois uma leitura simbólica determinante, a cabeça do leão, a serpente na adoração dos pastores, o cordeiro a ser imolado por uma serva na purificação, a visível economia dos cenários, fundos cromáticos em vez de uma dispendiosa reconstituição dos espaços. Sacro e profano entrelaçam-se num único dispositivo imagético, explorando, por esse meio, confluências e circularidades, mas também rupturas e dissentimentos. Este processo de sobreposição múltipla constrói o mesmo efeito de desconcerto que encontramos, por exemplo, tão sabiamente elaborado em certos passos da dramaturgia vicentina. Também aqui vacilam os dispositivos hermenêuticos que restringem o relato à passividade de objetivizações e consensos, e de novo o impúdico seletra o inocente. O rude insinua o entendimento mais fundo, o despojado sugere em tanta altura. Quando se está longe da impermanência dos artifícios e como sem nenhuma defesa, unicamente exposto ao caráter infodulador de uma história, nos abeiramos do que permanece. Isso, que se diria apenas humano, demasiado humano, revela um milagre do sagrado. Fica aqui uma proposta de entendimento que o José Tolentino nos oferece dos quadros, dos famosos quadros da Paula Rego, que estão na capela do Palácio de Belém. Até já, meus amigos, e o resto, boa noite.